Bem-vindos ao nosso canal da Clínica Solis no YouTube. A gente está aqui com a Luciana Ferreira para mais uma entrevista do nosso projeto Soro da Juventude. Muito bem-vinda, Luciana, que bom que você veio. Eu estou muito feliz que a gente vai falar sobre psicologia, que é a sua área, e focada nessa especialização, nessa outra forma de desenvolvimento, que é a antroposofia. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é a antroposofia e qual é a relação com a psicologia? Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu também quero agradecer a presença. Foi assim muito legal ter sido convidada e é um prazer estar aqui falando para vocês. Bom, a antroposofia, ela é um método de conhecimento da natureza, do ser humano e do universo, que trabalha de forma ampliada. Ela amplia o que já existe na ciência convencional, né? E a relação da antroposofia com a psicologia clínica, que é o meu foco de trabalho, é que ela vai trabalhar com foco na alma do nosso cliente, né? Na alma residem as nossas emoções, as nossas polaridades, como por exemplo amor, ódio, antipatia, simpatia, dentre outros sentimentos. E ela também tem o foco de trabalhar tentando ampliar a consciência deste indivíduo que se propôs ao autodesenvolvimento. E também junto com este cliente, a gente trabalha em busca de um eu superior, de uma individualidade muito mais ampliada para o dia a dia e para os desafios da vida. Luciana, me fala no que a antroposofia pode ajudar no nosso desenvolvimento? Ainda considerando do ponto de vista da psicologia clínica, a gente tem uma série de ferramentas que a antroposofia nos oferece, né? Por exemplo, a orientação biográfica, que é um processo onde a gente conta a nossa história e olha para os detalhes dessa história a cada 7 anos, que é o que a gente chama de setênio, né? E aí, a cada 7 anos, você vai ressignificar coisas importantes na tua vida e transformar e seguir dali para frente, né? Outras ferramentas muito importantes que a antroposofia oferece é o processo de meditação, olhando aí para o autodesenvolvimento, né? Luciana, na antroposofia a gente trabalha o pensar e o sentir. Como que um exercício que você utiliza no seu consultório que pode ajudar nessa terapia, faz parte dessa terapia? Isso. Na verdade, é a trimembração, né? O processo do pensar, do sentir e do querer. E aí, através da conversa, através da fala, a gente vai entendendo, né, o que o cliente está trazendo, se há congruência entre o seu pensar, o seu sentir e a sua vontade. E quando não há congruência, a gente vai direcionando pontualmente dentro do processo psicoterapêutico e com alguns exercícios também que são sensacionais para fortalecer o pensar, o sentir e o querer para a gente seguir numa vida mais equilibrada emocionalmente. Você diria que a antroposofia pode nos trazer bem-estar e qualidade de vida e com isso entrar num processo de rejuvenescimento? Sim, eu vou até além do processo psicoterapêutico, né, da psicologia clínica. A antroposofia faz uma proposta da gente se autoconhecer, da gente parar, ter alguns minutos para si, né? Uma forma é a meditação. E a outra forma é um exercício ao final de cada dia, onde a gente faz um processo de análise de como foi o nosso dia. E ali a gente avalia o que foi importante, o que foi essencial, o que é acessório, o que eu quero refazer, o que eu quero que não mais aconteça, né? E esse processo, todas as noites antes de dormir, é um processo que traz para você uma ampliação da sua consciência, do que você quer fazer melhor, do que você precisa fortalecer e assim por diante. É um exercício de retrospectiva diário. Isso fortalece bastante o processo do pensar, do sentir e do querer. Então seria uma técnica que você anotaria ou simplesmente tiraria um tempinho para você? Como que você faria assim? Como que você acha que é a melhor forma? Depende do perfil de cada um, Graziela. Tem gente que tem essa habilidade de escrever e eu sempre falo, escreva.
né? Eu sempre fortaleço essa capacidade porque o escrever é terapêutico, né? Então, e você também pode voltar 2 ou 3 dias atrás e reavaliar o que foi bom e o que não foi. Agora, tem pessoas que são muito práticas, elas preferem fazer esse processo de forma mental, né? Repensar cada item do dia, às vezes já está na cama, às vezes tem um cantinho lá onde faz as suas orações, os seus pensamentos, e aí depende do perfil de cada um, né? E estendendo isso para a qualidade de vida, essa é uma ferramenta onde você vai entender, por exemplo, eu exagerei na comida hoje, o que eu posso fazer de melhor amanhã? Eu preciso meditar porque eu estou muito agitada, eu tive um dia cansativo mentalmente falando. Você também pode revisar, preciso de exercício físico porque nessa retrospectiva eu identifiquei que tenho dores, enfim. Então é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento pessoal e também no processo de qualidade de vida. É como se fosse uma luzinha que vai apitar para você todos os dias naquilo que você precisa revisar e fazer melhor. Então, para você que tem esse conhecimento e trabalha com a antroposofia, como você definiria beleza? Bom, eu começaria dizendo que a beleza mais importante é a interna, é a que vive na nossa alma, né? Que é aquela que a gente tira as polaridades, né? O amor, o ódio, o que é bom, o que é ruim. E o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento passa por isso, né? Educar esse sentimento, educar esse processo que vive na alma da gente. E claro que isso impacta na beleza externa também, na beleza exterior, né? Por exemplo, eu sou vaidosa, eu gosto de me cuidar, eu gosto de estar bem fisicamente, mas eu entendo que primeiro a gente tem que estar bem, feliz e belo por dentro. E isso vai se reverter numa beleza externa de alguma forma, né? Porque a gente precisa cuidar do corpo. O corpo é o templo da nossa alma, né? De novo, sendo repetitiva, o corpo é o templo de onde vivem as nossas emoções. E cuidando dele, a gente está seguindo um processo de autocuidado completo, interior e exterior, né? E a beleza, ela anda de mãos dadas com o autodesenvolvimento, com a satisfação, com a felicidade. Então eu diria que ela começa internamente. Bom, a gente sabe que a sociedade, ela valoriza que tem um padrão estético, que o belo é o jovem, mas que todos nós vamos então passar pelo processo de envelhecimento. Alguns de forma mais tranquila e outros, né, sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. Como que a antroposofia vê no momento em que você chega a uma idade em que há um declínio de energia, há um declínio de força, ou seja, a antroposofia prepara as pessoas para esse momento? Como que se dá essa interação? Sim, a gente costuma dizer que é no 6º setênio, dos 35 aos 42, que a gente começa a perceber um declínio físico, né? E o que a gente diz é assim, o corpo ele não é mais o mesmo, você não tem mais o mesmo metabolismo, você não tem mais a mesma energia de ir para academia todos os dias, como muitas pessoas fazem um pouco antes desse período, né? Ali a partir dos 38, por exemplo. E este é um setênio onde a gente reduz as forças físicas, mas a gente pode ampliar a nossa força emocional, né? A gente pode ampliar a nossa força da consciência. Este é o setênio chamado setênio da crise de autenticidade. A gente revisa os nossos valores, os nossos trabalhos, tudo que a gente fez até aqui, né? E aumentar o processo de autoconhecimento, aumentar o processo de autocuidado, né? Através de uma alimentação saudável, que é super importante, através de um processo psicoterapêutico, através da meditação, de um tratamento estético, mas sem perder de novo o que eu comentei, o foco dessa beleza interior, porque neste setênio essa beleza fica muito revisada, né, por nós mesmos e pelos nossos valores. É como se fosse uma avaliação, né, pra gente ver tudo que foi feito até aqui e escolher com mais consciência, como que você quer viver o resto da sua vida, digamos. É isso mesmo. É isso bem mesmo. Isso. E no final desse setênio, pontualmente aos 42 anos, a gente meio que decide que tipo de vida a gente quer levar. Se é uma vida mais focada na espiritualidade, que eu gosto de reforçar, independente de religião, né? É um olhar ampliado
para o mundo, para o universo, para o ser humano e com outros detalhes, até que daria um dia inteiro de conversa. Então a gente toma essa decisão de seguir a vida mais ampliado, com uma ampliação de consciência, um olhar espiritual diferenciado, ou se a gente quer seguir a vida com um olhar mais material sobre tudo. Quando você passa esse setênio de uma forma inteligente, ou seja, se você realmente faz essa reflexão, eu acho que esse setênio é fundamental, gente, porque se você faz a reflexão nesse momento da sua vida, você consegue viver de forma mais consciente e consolidar coisas bem importantes. Então, você faz decisões muito importantes nesse setênio. Sim, é um setênio de completa análise, é um setênio que a gente chama que é um setênio de crise. Você passa por diversas crises, né? Emocionais, de carreira, de relacionamento, crise de sistemas políticos, depende, cada ser humano tem a sua história e o seu ponto principal. Mas são 7 anos de bastante reavaliação, por isso que ele é tão decisivo. E ele vai dos 38 aos 42, Na verdade, dos 35 aos 42. 38 é um ponto importante durante esses 7 anos, né? E ele finaliza aos 42. Ah, que legal. Luciana, você tem alguma dica para desenvolver o autoconhecimento, que as pessoas possam começar já em casa a se desenvolverem? Sim. O primeiro deles, eu diria que é a meditação, que é esse período para fazer um silêncio interior e mergulhar dentro de você, né? E quando a gente faz silêncio, depois de um período a gente consegue olhar para as nossas qualidades, para as nossas potencialidades, né? É como se as nossas qualidades internas começassem a aflorar, né? E tem também um exercício que eu chamo de 6 passos de reflexão, 6 ações que a gente pode ter, que o próprio Rudolf Steiner propôs para as pessoas que buscam o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né? Que é o primeiro, ter domínio do curso do nosso pensar, né? Ou seja, se eu entendo que eu estou tendo pensamentos que não são bons, que não me ajudam, que não são efetivos de forma positiva para a minha vida, eu preciso estar atento e tentar dominar, né? E colocar no lugar desses pensamentos os pensamentos positivos, né? Ter domínio da impulsividade, né? A gente ter serenidade tanto no prazer quanto na dor, e esse eu acho que é um dos exercícios mais difíceis que tem. Esse é muito difícil, né? Vamos tentar. A gente pode, quando traz para a consciência, já é o primeiro passo, o primeiro caminho, né? Ter domínio sobre os impulsos da vontade, né? Steiner dizia que a gente precisa educar a nossa vontade. E esse exercício, esse passo, ele é amigo do anterior, porque quando a gente educa a nossa vontade, a gente consegue controlar os nossos impulsos. Positividade no julgamento da vida, ou seja, tirar da gente essa coisa negativa que a gente está às vezes o tempo todo pensando, não vai dar certo, aquela situação não é boa, aquela pessoa não é adequada. A gente precisa olhar para a vida com mais positividade. E aí, por último, a imparcialidade na concepção da vida, né? Evitar o julgamento inicial. O julgamento ele é meio que uma capacidade humana. O que a gente precisa olhar é para a qualidade do nosso julgamento. Mas antes de julgar, eu preciso mesmo julgar se isso é bom, se isso é mal? Deixa eu entender até o fim um processo, um acontecimento, uma opinião, antes de julgar, né? Porque o julgamento ele sempre nos coloca numa posição que é desconfortável. E a gente não precisa viver assim, a gente pode repensar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Na verdade, a antroposofia é uma filosofia de vida que ajuda muito a nos desenvolver. E eu fico muito agradecida de você ter aceitado essa entrevista, porque é muito importante a gente divulgar como a gente pode melhorar através da psicologia ampliada pela antroposofia, né? E fico muito agradecida de você aceitar. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui e falar com vocês e para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe nas redes sociais e inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Então, até o próximo vídeo e obrigada, gente. Até lá. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Até mais.